E aí, Fael aqui, e eu vou deixar o nome do manhwa logo acima para vocês. Se inscrevam no canal que ajuda demais. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. A personagem principal lembrou-se de sua vida, mas nem sempre foi assim. Naquele dia, sua cabeça doía como um inferno. Ela se surpreendeu com o som do choro e lembrou-se de tudo. Talvez o choro de uma criança tenha servido como um catalisador, porque em uma vida passada, ela trabalhava como professora em uma creche, sendo órfã, morreu devido ao excesso de trabalho devido a horas extras frequentes. O Todo-Poderoso deve ter sentido pena dela. A família para a qual ela renasceu era bastante boa, seu novo pai era um rico conde, e sua mãe era uma beleza incrível. A vida na nova família após o renascimento era como uma pintura onde o amor e o entendimento reinavam para a nova garota. O único problema era que ela deve ter se envolvido em algum tipo de romance, mas infelizmente ela não era a personagem principal deste romance, porque em tal mundo só pode existir uma pessoa com o papel de personagem principal, cujo desaparecimento misterioso pode entristecer a todos. Portanto, uma bela garota com olhos roxos e um sorriso doce está aqui como a vilã, e seu nome é Evelyn Monstera. A empregada se aproximou de Evelyn e disse à garota para ter cuidado ao subir as escadas para admirar o retrato. Para ser honesta, o caráter de Evelyn não podia ser chamado de vilão. Talvez isso seja por causa de seus amigos de infância que organizaram o encontro dos personagens principais, mas ela se apaixonou pela personagem principal à primeira vista e ficou terrivelmente com ciúmes uma da outra. Portanto, agora ela será uma vilã patética que será punida pelo retorno do protagonista. Foi tão comovente e interessante quando ela leu sobre isso, mas quando ela se tornou Evelyn, tal perspectiva começou a assustar a heroína. A personagem principal confiscará a fortuna de sua família e, como resultado, eles ficarão pobres, e até mesmo vender o título não ajudará. Em resumo, após a aparição da personagem principal, pode-se dizer adeus a um lar acolhedor e a tudo que a garota desfrutou e viveu, porque tudo imediatamente seguiu um caminho tortuoso. Evelyn estava muito chateada, mas a garota acreditava que era a Evelyn do romance e tudo poderia ser diferente se ela não se apaixonasse pelo herói à primeira vista e não atormentasse a heroína, mas, pelo contrário, ajudasse-os a se darem bem para que tudo ficasse bem para todos. Ela mesma frequentaria diligentemente aulas de sucessão e herdaria a fortuna de seu pai e, no futuro, viveria feliz a vida luxuosa e despreocupada de uma aristocrata. Evelyn chegou à sua amada mãe, a abraçou com alegria e perguntou com um sorriso por que ela a chamava de mãe. A mãe gentilmente abraçou sua filha e disse que sua garotinha angelical estava ficando mais fofa a cada dia. A senhora disse a Evelyn que um hóspede chegaria na próxima semana, o filho de um homem com quem ela havia se comunicado bem antes do casamento. Ele estava um pouco fraco por motivos de saúde, então ele viveria com eles no castelo por algum tempo. A garota perguntou o nome daquele que viria para eles amanhã e ficaria com eles por um tempo. A senhora disse que o nome do hóspede era Cassis Roril, era um jovem cavalheiro da família do Cali, e a heroína entendeu que não haveria exceções. Cassis Roril, o personagem principal do romance, que em breve chegaria à casa deles. A heroína conhecia seu futuro, mas, por alguma razão, ainda continuava preocupada com a chegada do hóspede. Um servo se aproximou da garota e perguntou se ela gostaria de brincar de pega-pega, mas ela respondeu que prefere apenas observar. Agora que seu corpo é jovem e cheio de energia, ela precisa brincar com frequência, mas às vezes um sentimento de autodúvida surge, e leva tempo para sentar e se entregar à reflexão. Evelyn entendeu que precisava tentar se lembrar de sua vida passada e, se não se recompusesse, continuaria a se comportar como uma verdadeira criança. Uma pequena dama se aproximou dela e disse que sentar em um banco enquanto brincavam de pega-pega era muito chato. Essa doce garotinha se chamava Alice Poen. Ela estava sempre se divertindo e dizendo a Evelyn o quanto ela era doce. A pequena senhorita de cabelos dourados e um sorriso feliz foi o primeiro amor do herói e da heroína principal. As casas de Alisa e Evelyn eram próximas uma da outra, mas os pais de Alisa trabalhavam para o pai de Evelyn. Então, desde os tempos antigos, houve muitas trocas culturais entre essas duas famílias. No entanto, Evelyn do romance não gostava de Alisa porque ela se destacava mais por seus talentos e beleza. Então, Evelyn tratava Alisa como uma serviçal, mas, na verdade, a garota não tinha tais pensamentos, e ela não conseguia imaginar como poderia escrever sobre ciúmes e inveja para uma criança tão doce. Alice perguntou se poderia ir amanhã, mas a garota disse que amanhã não daria, pois um hóspede importante estava chegando, um nobre da capital. Parecia que ele ficaria na casa por um tempo, e ela prometeu apresentá-los.
A Lisa pareceu um pouco com ciúmes, mas nesses anos não é surpreendente que as crianças estejam especialmente obcecadas com seus colegas. Ela pegou na mão de Alice e disse que, mesmo se o hóspede chegasse, ela ainda era sua amiga mais próxima, a quem amava mais do que qualquer coisa no mundo. A garota correu para abraçar sua amiga e gritou alegremente o quanto a amava e que ela era a melhor amiga do mundo. Evelyn entendeu que, mesmo se conhecesse melhor o herói, não faria diferença, ela só atrapalharia o relacionamento deles, e o herói a trataria mal. Nesse caso, ela ficou muito próxima de Alisa, mas queria que eles se tornassem um casal ideal e feliz com o herói. O garoto com a maleta desembarcou do trem na cidade de Montes, e parecia que uma aventura emocionante ou um novo capítulo em sua vida estava começando, porque viajar sempre traz muitas coisas interessantes e inesperadas e encontros emocionantes. Novos amigos e eventos inesquecíveis com certeza o esperavam. Evelyn, com sua mãe e os servos, conheceu o jovem no pátio e queria que o garoto se sentisse em casa. A garota esperava que esse momento nunca chegasse, mas mais cedo ou mais tarde teria que acontecer. A pequena senhorita parecia estranha, mas disse à mãe que estava apenas muito nervosa com a ideia de conhecer pessoas novas. A senhora sugeriu que a menina provavelmente estava feliz por ter um novo amigo bom e interessante. Na verdade, ela não estava nada feliz, mas quando viu o garoto, seus olhos se arregalaram em surpresa. Sua pele pálida com olhos azuis cintilantes parecia tão bonita que não era de admirar como Evelyn se apaixonou perdidamente por ele à primeira vista. No romance, o primeiro amor de Cassis era fraco de corpo. Indefeso e sensível, então muitas vezes ele fazia Lisa chorar, mas depois de crescer, o jovem retornou como uma fera, trazendo as lágrimas em um sentido diferente. Evelyn se contorceu e virou-se, inesperadamente cativada por esse olhar desde o primeiro segundo. O garoto perguntou à dama se Little Miss era sua filha e se ele poderia conhecê-la. Evelyn abriu os olhos bem abertos, estendeu a mão, se apresentou pelo nome e não conseguia tirar os olhos do rapaz. As crianças se cumprimentaram, e para cada uma delas, este encontro era de alguma forma importante e especial. A mãe disse com cuidado que viu o garoto quando ele era apenas uma criança e admitiu que ele cresceu para ser um jovem bonito. Como resultado, Cassie se instalou na sala principal, que ficava muito longe do quarto de Evelyn. Tudo isso era graças ao fato de que ela havia preparado tudo por muito tempo para se livrar do contato com Cassis, a fim de derrotar o inimigo e começar a estudá-lo. Ela ficou assustada com o servo de Cassis, que de repente se aproximou e pensou que a garota precisava de ajuda. Mas a dama disse que só queria brincar de esconde-esconde e era por isso que estava ali, sozinha, perto da porta. Paul perguntou se poderia se juntar para brincar com a dama, e Evelyn pensou que seria muito suspeito recusar. Então, o servo fechou os olhos e começou a contar, enquanto Evelyn correu para se esconder em um lugar isolado. A garota conhecia o melhor lugar para se esconder, então correu para o escritório e se sentou atrás das estantes de livros. A dama ouviu um som estranho, olhou por trás de uma grande estante de carvalho e viu Cassis. Ele estava perto da prateleira, segurando um livro grosso nas mãos e olhando o resto com interesse. Assim que Evelyn decidiu que precisava fugir rapidamente daqui, o rapaz se virou e a viu. Os gritos de Paul ecoaram pelo corredor. Ele ainda não conseguia encontrar a Little Miss que estava tão bem escondida. A voz já estava muito próxima, e parecia que não adiantava se esconder, e Paul entraria imediatamente no escritório. Evelyn ficou muito assustada, seu coração batia loucamente no peito, e depois disso ela abriu os olhos e viu Cassis na sua frente. Acontece que ela estava tão assustada que não percebeu como estava se agarrando a Cassis o tempo todo. Evelyn pulou para longe do rapaz e ficou envergonhada, mas tentou não corar na frente do rapaz, como no romance. A garota temia ter se apaixonado por Cassis. Desde a infância, ela se treinou para vencer, olhando retratos de homens bonitos. A garota pediu desculpas e disse que não queria incomodar o rapaz, e isso aconteceu porque ela estava apenas brincando de esconde-esconde. De repente, ele chamou Little Miss de terrível aborrecimento e admitiu que odiava pessoas como ela. O rapaz disse que a biblioteca não é um lugar para brincar de esconde-esconde e jogos, é um lugar para ler silenciosamente. Nesse momento, Paul entrou no escritório. O garoto imediatamente mudou de expressão, estendeu a mão para Evelyn, disse para ela ter cuidado e a ajudou a se levantar. Cassis pegou um dos livros, sorriu educadamente e se despediu de todos, desejando-lhes um bom descanso. Evelyn pensou muito e chegou à conclusão de que Cassis a odeia por algum motivo. É bastante possível que ele a odiasse instintivamente, sentindo que ela era a vilã original desde o primeiro encontro até o incidente no escritório.
Alice sentou-se em frente à garota e disse que Evelyn tinha passado a manhã toda voando nas nuvens. Ela perguntou se algo havia acontecido e a garota compartilhou que estava atormentada por pensamentos obsessivos estranhos e assombrada desde a manhã. Ela queria a opinião da amiga e perguntou se ela já havia sido odiada sem motivo. Alice questionou se o novo hóspede da capital estava a atormentando, mas a garota tinha medo de falar sobre ele e disse que não era nada importante, convidando Alice para experimentar um bolo delicioso na esperança de que ela esquecesse a conversa. Isso era perigoso, pois Little Miss quase causará uma briga entre os dois personagens principais. Era semelhante a Evelyn do romance. Portanto, no futuro, era necessário ter mais cuidado, independentemente do que as mais casas pensassem sobre a garota, ela continuava a estudá-lo. Ele passava a maior parte do tempo nos jardins estudando, mas, acima de tudo, adorava estar na biblioteca. O rapaz parecia não ter nada melhor para fazer do que andar e ler livros, e, na opinião de Evelyn, ele parecia um pouco com um velho. Little Miss frequentemente tentava lembrar-se de sua vida passada, mas toda vez que tentava, começava a sofrer de fortes dores de cabeça. Para ser honesta, ela quase havia esquecido o conteúdo. Ela se lembrava de tudo quando era criança, mas era uma pena que não pudesse escrever tudo. Se houvesse sequer uma pista mínima em algum lugar, ela se lembraria de tudo com confiança imediata. Evelyn viu sua mãe sentada no quintal, correu até ela e sentiu o aroma de um bolo delicioso que estava na mesa. A garota aproveitou o bolo de chocolate com prazer, seus olhos brilhavam de alegria e o sorriso não saía do rosto dela. Cada pedaço do bolo trazia um prazer incrível e, para ela, o bolo de chocolate não era apenas uma sobremesa, mas um verdadeiro pedaço de felicidade. A mãe disse que Cassis estava muito doente e tinha problemas cardíacos, então gostaria que eles se tornassem amigos para que ele não ficasse sozinho. Quando se está doente por muito tempo, a doença progride e a doença que Cassis sofre dificulta o corpo a absorver mana, e a insensibilidade ao ambiente da mana é uma faca de dois gumes. Se você puder lidar com isso, poderá controlar mana infinita, mas se não puder, sofrerá dores excruciantes e poderá morrer. Claro, Cassis é o personagem principal, então ele não vai morrer, mas o rapaz ainda estava sofrendo muito. A mãe argumentou que, se uma boa garota se aproximasse de Cassis, seu novo amigo imediatamente a gostaria, e Evelyn sugeriu que ela agora levasse um pedaço do delicioso bolo para o rapaz e tomasse chá juntos. A empregada pegou o prato com o bolo e ofereceu a mão para a garota, levando-a ao quarto do rapaz. Eles entraram no quarto, a garota acenou com a mão e cumprimentou o hóspede, desejando-lhe bom dia. A empregada disse que Evelyn veio experimentar um bolo fresco e delicioso juntos, e o rapaz concordou felizmente. A empregada colocou um prato na mesa e pediu que os dois desfrutassem seu chá, e Evelyn estava preocupada por ter sido deixada sozinha com Cassis. Eles se sentaram à mesa, mas o rapaz não parecia muito feliz por ter a pequena senhorita em seu quarto. Ele sentou-se em frente ao prato e disse à garota que não queria comer o bolo dela e que, se ela quisesse tanto, que o comesse sozinha. Evelyn também teria preferido comer o bolo sozinha, mas não resistiu às palavras de sua mãe, que queria que as crianças se tornassem amigas. A garota pensou sobre isso. Parecia que ele estava apenas fingindo ser gentil na frente dos adultos, mas na realidade ele era uma pessoa completamente diferente, e ele a tratou tão bem e concordou em tomar chá apenas porque a empregada estava por perto. Normalmente, eles não pedem duas vezes. A senhora já ofereceu ao rapaz para experimentar o bolo e trouxe o garfo até o rosto dele, pedindo para não forçá-lo a pedir uma segunda vez e a persuadiu a experimentar apenas um pedaço. Cassis comeu o bolo relutantemente, mas ainda caiu nas artimanhas da doce garota astuta. Parecia que o rapaz estava apenas sendo dissimulado e, na verdade, também queria fazer amizade com Evelyn. Numa noite escura, uma carruagem com um certo conde estava se aproximando do local combinado, e o homem pensava que em breve finalmente veria sua filha. Um homem com expressão alegre entrou na propriedade e disse que o pai havia retornado. A menina, que não via o pai há muito tempo, correu para encontrá-lo e perguntou em voz feliz como foi a viagem de negócios. A família e Cassis se reuniram à mesa para o jantar, e o homem perguntou como o rapaz estava vivendo na nova casa, e o rapaz disse que as senhoras cuidavam muito bem dele. A mãe ficou feliz em ouvir as palavras agradáveis e admitiu que se esforçavam muito por esse jantar. O pai sugeriu que seria bom ter uma festa para dar as boas-vindas ao novo hóspede e comemorar o evento importante. Não havia feriados nesta casa há muito tempo, e o homem achou que seria bom se reunir e apresentar o rapaz aos vizinhos. O rapaz ficou surpreso, mas a senhora insistiu que era uma ótima ideia e que assim Cassis poderia fazer amigos com todos os seus colegas. O rapaz ficou assustado no início,
mas depois disse que estava apenas tentando agradecer pela calorosa hospitalidade. Desde o momento em que começaram a falar sobre a festa, o jovem não havia tocado em nenhuma comida, e Evelyn pensou que talvez ele não gostasse da ideia de uma festa. Mas, independentemente de suas preferências, o dia da cerimônia de boas-vindas aconteceu muito em breve. Little Miss já estava se exibindo com um traje festivo diante do espelho. A festa começará em breve, e a garota já está ansiosa por momentos alegres, sorrisos sinceros dos amigos, jogos mágicos e danças divertidas ao som da música. Ela está orgulhosa de seu traje e pronta para celebrar esta festa com um coração aberto e sonhos brilhantes. Montes é uma propriedade rural perto da capital, mas bastante grande. Também é conhecida como uma área de resort, e muitos nobres se mudaram para cá ao longo dos anos. Todos os aristocratas locais compareceram à celebração, e Cassis ficou ao lado do pai de Evelyn. Parecia à garota que o rapaz estava nervoso, que ele estava preso entre os adultos, então ela se apressou em levar o rapaz para o círculo das crianças. Um dos convidados viu a bela senhorita e elogiou a garota. Seu vestido era incrivelmente bonito e combinava muito bem com ela. Ela pediu permissão ao pai para levar Cassis e apresentá-lo aos novos amigos, e o rapaz agradeceu ao homem por sua atenção e cuidado. Geralmente, as crianças em uma festa não se reúnem na sala principal com os adultos, mas em outra sala. A maioria das crianças provavelmente já estava lá. Agora a garota levou o menino até as crianças, mas ele de repente puxou a mão para trás e franziu o rosto. A expressão do rapaz ficou preocupada. Ele se afastou da Little Miss e perguntou qual era o mau hábito de segurar as mãos. Pensando bem, toda vez que Evelyn tocava Cassis, ele tinha uma reação estranha. Ela imaginava que era possível que ele não gostasse de contato físico e pediu desculpas por seu hábito de segurar as mãos. Ela não sabia que o rapaz não gostava, e pediu a ele para acreditar que era involuntário. Evelyn realmente queria apresentar o rapaz aos outros meninos e disse que era hora de eles se divertirem. Um dos meninos abraçou fervorosamente Cassis e disse que ele e os meninos já estavam esperando por ele. As crianças que viviam aqui em Montes eram todas vizinhas, do outro lado da ponte, e, ao contrário da nobreza da capital, poucas pessoas discriminavam com base em seu status. Mas nem todos aqui eram tão amigáveis. Entre os meninos, havia uma garota arrogante. Seu nome era Luna Vanessa. Na história original, ela era filha da Maris e melhor amiga de Evelyn, mas agora mantinha a distância. Isso era porque Luna e sua companhia não tinham uma qualidade tão alta. A garota não sabia como isso afetaria sua amizade com Alice se a heroína se juntasse a elas. Evelyn se aproximou da garota e perguntou o que ela estava fazendo ali. Luna respondeu que veio ver Little Miss porque não se viam há muito tempo. A primeira coisa que ela fez foi se aproximar do novo menino e se apresentar. Mas Evelyn sabia que ela parecia muito dissimulada para ser confiável. Luna imediatamente começou a agradar o estranho assim que soube que ele era da capital. Ela deu a ele biscoitos deliciosos e disse que eram do mais famoso confeiteiro pessoal e o convidou para visitá-lo a qualquer momento. A garota disse que no ano passado viu Cassis na festa de aniversário do príncipe. Luna insistiu que ela e o menino até se encontraram naquela ocasião e esperou que ele se lembrasse. Mas Cassis, com uma expressão fria no rosto, continuou a afirmar que não se lembrava do encontro deles. Evelyn, que estava próxima, ficou assustada com a reação do menino e viu como ele rapidamente se afastou de Luna. Luna parecia nervosa e disse que ia pegar um pouco de ar. Evelyn riu. Parecia que a garota estava muito magoada com o desinteresse do rapaz. Justo nesse momento, a bela Elisa apareceu na porta e ficou encantada em ver sua amiga. Foi nesse momento que o encontro fatídico dos dois heróis do romance deveria ocorrer. Elisa se aproximou da garota e disse que tinha vindo encontrá-la para que ela não ficasse entediada ou solitária. A pequena dama desviou o olhar de Evelyn e olhou para o novo menino, que ela nunca havia visto antes. Agora, seus olhos se encontravam pela primeira vez e se avaliavam. Cassis captou o olhar de longe, e a alegre Alice brilhava por si só. E suas auras eram diferentes das outras, provavelmente porque eram ambos os personagens principais. De qualquer forma, Evelyn teve que desempenhar o papel de ponte entre eles e finalmente os apresentar. De repente, Alice apontou o dedo para o menino, franziu a testa, o que não era típico dela, e chamou o cara de verdadeiro canalha. Evelyn não entendeu o que aconteceu com sua amiga, mas ela continuou gritando que a pequena senhorita merecia boa companhia. A garota de repente se lembrou de uma conversa recente onde sua amiga reclamou que alguém a odiava sem motivo. Ela sussurrou no ouvido da senhora para se acalmar e esquecer aquela conversa entre elas.
A Lisa gritou que nunca tinha visto sua amiga tão sombria quanto após sua conversa com Cassis, e a heroína conseguiu arruinar o primeiro encontro dos personagens principais. Ela esperava que o rapaz descobrisse tudo por conta própria. O jovem decidiu perguntar novamente se a razão de tudo era que ele odiava a garota, mas ele sorriu e disse que não odiava a pequena senhora de forma alguma, e não sabia que ela poderia pensar algo assim sobre ele. Elisa ficou encantada e confirmou que não havia pessoa no mundo que odiasse sua querida Evelyn, e então Cassis prometeu ser mais atento no futuro. No dia seguinte, a garota se sentou no quintal exausta e reclamou com Bob que Cis já a tinha derrotado 5 vezes hoje. Bob era um ovo preto que seu pai comprou para ela como presente durante viagens de negócios. Seu pai disse que se Evelyn cuidasse bem dele, não demoraria muito para ele chocar. A menina concordou feliz em cuidar do ovo e o nomeou de Bob porque ele se parecia com um feijão preto. Evelyn estava preocupada com a reação de Alice quando ouviu o nome Bob, mas não conseguia pensar em um nome melhor do que aquele. A garota falou cuidadosamente com o ovo e esperou que um dragão de verdade saísse dele. Depois da festa de boas-vindas, Cassis novamente começou a manipular a Little Miss. Ele constantemente pedia algo a ela, mas embora pudesse muito bem fazer tudo sozinho, ele dizia que estava doente e estava apenas desperdiçando seus suprimentos de comida, e essa era a única razão pela qual ele era digno de ódio. Esse cara tinha uma mente afiada e frequentemente a provocava, mas na frente dos adultos ele era muito gentil. Se a garota contasse a todos sobre o verdadeiro caráter de Cassis, ninguém acreditaria nela, então ela pediu a Bob para questioná-lo quando ele chocasse. Naquela época, Evelyn não tinha ideia das consequências dos rastros que ela deixaria para trás. Hoje, Cassie viu um lilás da janela e pediu à garota para trazer um galho, porque as flores no vaso haviam murchado, e olhando para isso, o rapaz foi atormentado pelo pensamento de que logo ele também murchasse como aquela flor eventualmente. Cis e a Lisa teriam que voltar para a capital com uma faísca nos corações, mas aproximadamente um ano passaria antes disso. A garota trouxe um galho de lilás perfumado, e o rapaz admitiu que não queria lilás, mas lavanda, e ficou confuso porque ambas têm flores roxas. Evelyn estava pronta para suportar seus caprichos, mas ela entendia perfeitamente que o adolescente estúpido estava brincando com a pessoa errada. Em sua vida anterior, ela foi professora de jardim de infância e trabalhou com crianças por muitos anos. Embora muito tempo tenha se passado desde então, para a garota, comunicar-se com crianças era tão agradável quanto comer um pedaço de bolo. Depois disso, Cassie ainda provocava Evelyn sempre que tinha um momento livre, e para cansá-lo com seu excesso de cuidado, a garota recorreu a medidas extremas. Ela tocou a testa do rapaz e declarou com confiança que ele estava com febre. As janelas estavam abertas e a senhora assumiu que o rapaz estava resfriado e pediu à empregada que trouxesse um copo de leite quente. O rapaz disse que estava bem, mas a senhora ainda pediu chá verde em vez de leite. Certamente, o rapaz logo se cansaria da atenção irritante da garota e esse era o grande plano dela o tempo todo. Provavelmente, ele pensava que a pequena senhora estava aguentando, mas na verdade ela há muito tempo estudava o caráter do garoto insolente. Ela serviu uma xícara de chá verde que tinha um gosto amargo e só poderia ser bebido por adultos, e Cass constantemente tentava parecer assim. No dia seguinte, a senhora caminhava pelo corredor e pensava em como eles poderiam se divertir com Cass hoje. De repente, ela o notou no corredor, mas o rapaz estava pálido e não se parecia em nada com ele. Ela se aproximou dele e perguntou abruptamente se ele tinha algo para fazer e se estava entediado sozinho hoje. O rapaz estava especialmente pálido e a garota perguntou se ele estava se sentindo bem. Ela o tocou e percebeu que sua mão ficou quente com o toque dele e considerou anormal ter uma temperatura tão alta. Então ela estava certa de que ele não deveria ficar sozinho. Cass deu apenas alguns passos em direção a ela e, em um instante, desmaiou no chão, perdendo a consciência. Depois de algum tempo, Evelyn sentou-se perto da cama do rapaz e chorou amargamente, lamentando o que havia feito com a criança doente. O médico de Cass disse que ele perdeu a consciência devido ao acúmulo de mana em seu corpo, mas a garota pensou que, se ele tivesse tomado o remédio a tempo, a mana não teria se acumulado tanto. Mas Paul afirmou com confiança que Cass estava tomando regularmente o remédio prescrito para ele, então havia duas opções, ou o remédio parou de funcionar ou o garoto parou recentemente de tomá-lo enquanto trabalhava em uma creche. Evelyn frequentemente via crianças que fingiam na frente dos professores que tinham tomado remédio com medo de serem repreendidas, e depois secretamente cuspiam a pílula pelas costas do professor. E ela sabia muito bem onde a criança poderia esconder o remédio odiado. Seus palpites estavam completamente justificados e após alguns minutos, em uma gaveta, ela encontrou um pacote de comprimidos que Cass não havia tomado.
Ela entendeu que se contasse aos adultos sobre isso, o garoto teria problemas, então decidiu esperar até que ele acordasse para exigir uma explicação dele. O menino delirava em seu sono, chorando e chamando pela mãe. Ele pediu para ela não sair e continuou a chorar. Evelyn olhou para o rapaz, que estava se sentindo muito mal, e não conseguia entender que tipo de mãe ele estava constantemente chamando. Provavelmente, ele a confundiu com sua mãe por causa da febre e da alta temperatura. A garota segurou sua mão e disse ao garoto para não se preocupar com nada, sua mãe está aqui e quer que ele melhore, então ele precisa dormir bem. Ela entendeu que o adolescente sentia muita falta da mãe e se sentia mal. Ele ainda era uma criança pequena que achava difícil viver longe de seus pais amados. Desde que ele era especial para seus pais, eles deveriam aparecer no romance pelo menos uma vez, mas o Duque e a Duquesa de Orsho nunca apareceram em seu primeiro amor. No futuro, quando ele vier para Lisa, ele já será um duque adulto completo. É possível que os cônjuges de Eril possam ter morrido e o duque poderia tê-lo apresentado ao título mais cedo, mas, como isso não aconteceu, há a possibilidade de que ele também poderia ter morrido. A garota sentiu uma dor de cabeça severa ao tentar lembrar do passado, então sua enxaqueca se intensificou novamente por estar muito imersa em suas memórias. Ela olhou para o garoto dormindo, que parecia um lindo anjo de cabelos brancos. Se você pensar bem, ele era apenas uma criança fingindo ser um adulto, e Evelyn parecia estar pegando muito no pé dele demais, no meio da noite. Cassis abriu os olhos e a primeira coisa que pensou foi quanto tempo tinha passado. Ele sentiu seu corpo não mais pesado como um peso. Cliff deve ter feito algo, e se sim, então a informação já havia chegado ao seu pai, que designou Cliff para vigiar o garoto. O adolescente se virou para o outro lado e ficou muito surpreso quando viu Evelyn meio adormecida, com a boca aberta ao lado da cama, segurando sua mão firmemente. Evelyn Monster era a criança mais amada, que foi cuidada e mimada durante toda a sua vida. O jovem ainda não conseguia esquecer como a conheceu pela primeira vez, agarrada à saia de sua mãe. Quando chegou aqui pela primeira vez, todos o cumprimentaram como um membro da família e o cercaram com cuidado. Cassis nunca havia sentido tanto calor em relação à sua querida mãe antes. Como resultado, ele não correspondeu às expectativas de seus pais e foi enviado para cá, e o garoto não sabia se morresse, seus pais ficariam felizes ou chorariam. Os pais nunca prestaram atenção na criança, e o rapaz sentiu que eles não se importavam com ele. Por isso, ele parou de tomar o remédio e achou que estava escondendo a dor severa. Bem, ele não conseguia entender como essa garotinha, que ele conhecia há apenas alguns dias, sabia imediatamente sobre sua condição ruim. Cassis mentalmente pediu perdão por resmungar e intimidar constantemente a garota, mas na realidade ele estava apenas com ciúmes. Toda vez que ele era provocado, era divertido ver Evelyn reagir e se preocupar, e brincar com ela o fazia querer viver um pouco mais. Passou mais algum tempo antes que a garota finalmente acordasse e ficasse surpresa com o quanto havia dormido. Ela olhou para o garoto e, para verificar se ele estava morto, tocou seu rosto, fazendo o jovem instantaneamente abrir os olhos. Evelyn perguntou por que ele estava mentindo e não tomando seu remédio, e disse que encontrou pílulas em uma das gavetas. Pela expressão no rosto do rapaz, dava para entender que ele realmente não queria ser honesto com a garota. Ela não queria vê-lo cair após não tomar sua medicação, e os pais que cuidam dele também estavam em dificuldades. Então, Evelyn tentou persuadir Cassis a tomar as pílulas, pronta para lhe dar os biscoitos mais deliciosos, sabendo o quanto o rapaz adora doces. Ela disse que, se ele não concordasse, levaria Cliff com a cesta cheia de pílulas que ela encontrou. O rapaz perguntou se ela estava ameaçando, mas a garota disse que era tudo para o bem e a saúde dele. Cassis de repente gritou que a jovem estava mentindo para ele, que ela realmente odiava ele e estava constantemente o incomodando. Evelyn disse que não deseja nenhum mal ao rapaz, e ela simplesmente não gosta quando ele fica doente e não se sente bem, e não importa quão amargas sejam as pílulas, elas precisam ser tomadas, caso contrário, ele desmaiará constantemente e todos ficarão muito preocupados. Ele afirmou que não havia garantia de que ele ficaria melhor mesmo se tomasse as pílulas constantemente. Ele agia como um adulto e Evelyn simplesmente não percebeu que na verdade ele estava com medo de que algo desse errado e ele morresse um dia. Little Miss disse com confiança se ele acreditaria nela se ela dissesse que ele definitivamente iria melhorar. Ela sabia que Cassis era o personagem principal, ele tinha que se recuperar e ela realmente queria isso. Evelyn disse com voz animada que o garoto ainda era muito jovem, mas quando crescesse um pouco, tudo mudaria. Ele virou as costas e pediu para ela sair, mas a senhora ficou indignada. Ela sentou com ele a noite toda e ele virou as costas e nem sequer disse obrigado.
Antes que ela tivesse tempo de resmungar, no segundo seguinte, ouviu palavras de gratidão por suas preocupações e cuidado noturno. Evelyn desejou boa noite ao rapaz, saiu pela porta e pensou que ele se comportou estranhamente desta vez. Ele até agradeceu a ela e não ficou bravo depois daquele incidente. A heroína monitorou Cassis todos os dias para que ele tomasse seu remédio. Felizmente, ele não causou mais problemas ou reclamou de se sentir mal conforme a condição de Cassis melhorava. A heroína enfrentava um problema quase esquecido. Cassis e a Lisa ainda não haviam se tornado amigos no romance deles. Seu destino era um amor forte à primeira vista, mas era estranho. O rapaz não mostrava nenhum interesse na pequena dama. O primeiro encontro deles foi tão frio que ela até duvidou se havia identificado corretamente os personagens principais. Mas depois disso, eles nunca se interessaram um pelo outro. Ela ainda estava preocupada que fosse em vão que ela tivesse dito à querida Lisa que o rapaz a odiava. Para o bem de sua vida futura confortável, eles tinham que se apaixonar incondicionalmente à primeira vista, e Evelyn, sendo responsável pelo destino dos heróis, não podia ficar de fora e não tinha ideia de como interessá-los um pelo outro. Para organizar uma atração fatal entre os rapazes, Evelyn vinha organizando festas de chá para as crianças nos últimos dias, para que pudessem passar mais tempo juntos. Ela levou Cassis, que era caseiro, para a rua e até organizou encontros aleatórios com a Lisa. Evelyn tentou todos os métodos, deu o seu melhor, mas não houve resultado. Hoje, toda a família foi ao templo. Little Miss olhou pela janela e admirou a beleza do templo. Sua família foi convidada para o templo graças a uma grande doação que seu pai fez. O templo foi construído em Ace, ao lado de montes, e era famoso por sua escala. Então, a garota realmente queria visitá-lo. Havia também um abade mágico no templo, então Cassis decidiu ir com ela. De acordo com eles, o templo era verdadeiramente magnífico e combinava com o palácio real. O tamanho do castelo geralmente simboliza riqueza e poder, enquanto o luxo do templo é uma celebração da vida pobre. Eles foram recebidos pelos funcionários do templo e agradeceram pelo fato de a família ter vindo de tão longe. Disseram que a missa de sua eminência estava atrasada e que teriam que esperar um pouco e pediram para ver a criança doente que foi trazida para o abade mágico. Cassis estava um pouco preocupado. Ele já causava problemas suficientes e a família passava muito tempo viajando com ele até aqui. Ele pediu desculpas pelo inconveniente, mas o pai de Evelyn o acariciou na cabeça e disse que quando ela chegasse, ele imediatamente se tornaria parte da família.